lei de Deus é sempre superior à lei dos homens. Até porque a lei dos homens é um reflexo, ou pelo menos tem que ser um reflexo, da lei de Deus. A lei de Deus, ela tem que ser preponderante na nossa vida em todas as áreas, em qualquer circunstância e diante de todas as situações. Nós precisamos entender que quando obedecemos às leis de Deus, automaticamente obedecemos também às leis dos homens. Até porque as leis de Deus não são só para nos tornar cristãos, mas é para nos tornar filhos, na essência da palavra, filhos de Deus, ou seja, humanos. É claro que leis humanas que contrapõem as leis de Deus não devem ser obedecidas, porque nós somos regidos por uma lei, que é a lei do nosso Criador. Meus queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores, nossas lições bíblicas, Escola Dominical, Currículo dos Jovens. Este é o terceiro trimestre de 2023 e estamos vamos estudar na aula de hoje a lição de número 9 do dia 1º de setembro de 2024. O título da nossa lição é Entre a Lei de Deus e a Lei dos Homens. O texto principal está em Daniel capítulo 6 e versículo 10, que nos diz o seguinte: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Resumo da lição: antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei. Fidelidade a Deus acima de qualquer coisa. A nossa fidelidade a Deus não pode ser negociada. Se formos fiéis a Deus, seremos fiéis em tudo. Quando eu falo para jovens, por exemplo, que a gente entra nos assuntos de casamento, namoro, noivado, eu sempre falo o seguinte: se você, minha filha, namorar com um rapaz que é fiel a Deus, ele será fiel a você. Se você, meu filho, namorar com uma moça que é fiel a Deus, ela será fiel a você. A minha pergunta sempre é: como que você vai querer que um rapaz ou uma moça seja fiel a você se ele não é fiel a Deus? Se eu não sou fiel a Deus, que é o dono da vida, que é aquele que me permite viver todo dia, você acha que eu vou ser fiel a Deus às amizades, ao cônjuge? Então, ser fiel a Deus determina como nós vamos viver a nossa vida de fidelidade com todas as pessoas à nossa volta. O nosso texto bíblico está em Daniel capítulo 6, versículo 1 ao 7, e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Ou seja, 120 províncias, cada província um governador, 3 príncipes que presidiam sobre estas províncias e davam conta de tudo para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses 3 príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, olha, Daniel, ele se destacou desses 3 príncipes que presidia, vamos colocar cada príncipe sobre 40 províncias, e agora, como o rei se destacou, como Daniel se destacou, o rei pensou em colocar Daniel presidindo sobre os 3 reis, os 3 presidentes e sobre todas as 120 províncias. Então os príncipes e os presidentes procuravam, agora não são só os príncipes, os presidentes também estavam contra Daniel, porque viram o destaque que Daniel teve e naturalmente sabiam que o rei tinha pensado em colocar Daniel sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, e se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, em relação ao reino, pode esquecer, ele é fiel, o cara é sincero.
O homem é sincero. Mas vamos pensar na lei do Deus dele. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho. Mentira, que eles não fizeram reunião nenhuma, isso aqui era coisa deles. A fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O que os camaradas fizeram aqui? Eles conseguiram mexer com a vaidade do rei Dario. O rei Dario pensou, então, durante 30 dias eu serei o único Deus que eles vão adorar. E o rei Dario assinou o edito. Vamos lá nos comentários da nossa lição. Primeiro ponto, vivendo sob um novo governo. Primeiro parágrafo, a identidade do novo rei. Esse primeiro ponto aqui é só mesmo para tratar historicamente de quem era esse rei Dario, ok? Então, a identidade do novo rei. Uma corrente diz que se tratava da mesma pessoa que o rei, né? Se você leu o início da lição aí, uma corrente diz que se tratava da mesma pessoa que era o rei Ciro, o rei Medo-Persa que havia conquistado a Babilônia. O entendimento majoritário, no entanto, compreende que Ciro, após a sua conquista, teria constituído Dario temporariamente como governante subordinado a ele. Então, os maiores estudiosos acreditam que o rei Dario era um príncipe regente do rei Ciro, porque foi o rei Ciro que conquistou a Babilônia, foi o rei Ciro que permitiu o povo de Israel voltar para o cativeiro. Então isso aqui é só para te situar, historicamente falando, no texto, né? Foi o rei Ciro que permitiu o povo voltar para reconstruir as cidades, e ao que tudo indica, Ciro constituiu Dario como um príncipe regente, que era algo muito comum de se fazer naquele tempo, né? O rei constituiu o príncipe regente e ele continuava conquistando, ele continuava caminhando por todas as províncias reais e ali ficava um príncipe regente que governava no lugar dele. O novo governo, como eu disse e repito, esse primeiro ponto é para situar historicamente a gente nesse texto. O novo governo, o rei organizou o império em satrapias, que eram províncias. Esses governantes das satrapias eram sátrapas, que eram províncias administrativas, com governadores nomeados por eles, os quais detinham autoridade sobre os assuntos civis e militares da sua região. Acima deles foram nomeados 3 presidentes, também chamados príncipes, incluindo Daniel. Então, isso aqui era um sistema de governo. A gente percebe, ao estudar esses impérios antigos, que esses sistemas de governo foram se aperfeiçoando, depois vieram os gregos, depois vieram os romanos, que foi um sistema de governo muito interessante, né? É claro que um sistema de governo que de alguma forma não, de todas as formas, oprime o povo, mas é um sistema de governo hierarquicamente organizado, para que haja uma administração pública, uma administração, né, das questões civis, militares, de forma mais tranquila. Então isso aqui, o texto deixa claro isso, mas é só para nos mostrar esse novo sistema de governo. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, uma política de tolerância religiosa. Nós já falamos isso aqui em outras aulas. Os medo-persas eram muito éticos e eles eram bem tolerantes com que os povos conquistados, com a forma que os povos conquistados adoravam seus deuses. Então, o nosso escritor nos propõe que, mesmo diante desse ambiente de maior liberdade e tolerância, Daniel foi perseguido. Porque era uma maior liberdade e tolerância, mas foi a única coisa que eles acharam para lutar contra Daniel. Isso mostra que, embora em muitos países crentes tenham ampla proteção jurídica de expressão de suas crenças, como é o caso do nosso Brasil, né? Com previsão na Declaração Internacional de Direitos Humanos, não estão isentos de serem constrangidos e forçados a relegar a sua fé. A fé cristã, irmãos, ela incomoda o mundo. A fé cristã incomoda o mundo. Nós precisamos, eu gosto sempre de falar isso aqui, respeitar a dignidade da pessoa humana, mas precisamos nos posicionar. A gente não pode ficar, e tal, então, é melhor não falar o que eu penso, não. Nós precisamos nos posicionar, afinal de contas, nós somos testemunhas. Testemunha que fala daquilo que viu
e daquilo que ouviu. Não há problema nenhum e a gente fala, ó, eu te respeito, gosto muito de você, reconheço a sua dignidade da pessoa humana, mas não concordo com você. Segundo o que eu creio, e pronto, e é isso mesmo. Você, jovem, que vai para a faculdade, então, você precisa ter essa coragem de declarar a sua fé, de falar, não, eu creio em Jesus. Ah, mas isso aí, não. A palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é transformadora e pronto, e pronto. Nós precisamos realmente ter esta coragem, porque mesmo vivendo em países livres, há uma tendência, e nós chamamos isso de ditadura da opinião, há uma tendência de sofrermos algumas opressões a fim de que a gente negue a nossa fé, ou pelo menos a fim de que a gente não se posicione de acordo com aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos lá, segundo ponto da nossa lição. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A conspiração contra Daniel. Primeiro parágrafo, a distinção de Daniel. O nosso escritor deixa claro para a gente aqui, deixa muito claro que, em razão de sua excelência, Daniel começou a se distinguir dentre os demais presidentes, razão pela qual o rei pensava em promovê-lo. Isso mostra que Daniel, além de fiel e zeloso nas questões religiosas, era também um profissional qualificado e dedicado, fazendo com que se sobressaíssem suas atividades. Isso também, meus queridos, é um exercício cristão, entendeu? Ser bom profissional, respeitar as autoridades, é que a gente estiver subordinado, isso também é um exercício cristão. Daniel
Ele demonstrava a sua fé dessa forma. Aliás, eu sempre falo que demonstrar a fé na igreja é muito fácil. Quando nós entramos para o templo para iniciar um culto, todo aquele ambiente já nos empurra para uma conduta, já nos obriga a ter uma conduta. Nós vamos mostrar que nós somos verdadeiramente crentes quando estamos lá na faculdade, quando estamos fora do ambiente de igreja. Afinal de contas, a luz resplandece nas trevas. Então, nós precisamos mostrar que somos crentes na nossa conduta comum, na nossa conduta de vida cotidiana. Segundo parágrafo do segundo ponto, inveja e conspiração. Aqui, ó, o nosso escritor foi muito feliz e colocou algo relevante pra gente aqui, ó. Invejas e conspiração. Os invejosos, gente, o que é inveja? Pra você entender, antes de ler o texto aí, o que é inveja? Quando eu quero, ou quando nós queremos ter algo que outra pessoa tem, isso é inveja? Não, não é inveja. Isso é referência. Ah, eu gosto muito daquilo que o Felipe faz, eu quero ter algo que ele tem. Isso é inveja? Não, isso é uma referência. Agora, quando eu não consigo ter o que ele tem, porque eu não tenho dom, não tenho talento, não tenho vocação, ou por alguma circunstância da vida, e eu falo, já que eu não tenho, ele também não vai ter, e quero destruí-lo por causa disso, aí é inveja. Isto é inveja. Inveja é um sentimento caracterizado quando eu não consigo ter o que o outro tem e o que eu desejo ter, e por não conseguir ter aquilo que o outro tem que eu desejo ter, eu tento destruir aquilo que ele tem. Aí é inveja. Os invejosos têm uma forma típica de agir. É um modus operandi do invejoso. Em vez de reconhecer, aí tá aí, ó, na sua tela agora o texto, ó. Em vez de reconhecer a excelência do outro e procurar aprender com ele, os invejosos preferem o caminho da destruição, fazendo uso de fofocas, tramas e acusações caluniosas. Ó, eu não consigo ter essa capacidade, eu não consigo fazer. Em vez de parabenizar, em vez de falar, ó, que bom, glória a Deus pela sua vida, aí ele procura destruir. Ó, eu quero só marcar isso aqui, ó, procurando ocasião para difamá-lo. Então, os outros companheiros, que de companheiros não tinha nada, eles começaram a procurar a ocasião para difamar Daniel. Procurar a ocasião no que se referia ao governo. Será que Daniel rouba? Será que Daniel está fazendo alguma coisa errada? O que ele está fazendo? Não conseguiram. Aí foram procurar a ocasião na fidelidade de Daniel. Daniel deixou de ser fiel por isso? Não. Eles estavam declarando a fidelidade de Daniel, mas eles tramaram uma situação porque eles sabiam da fidelidade de Daniel e a partir disso eles conseguiriam. Mas Deus entrou com o livramento. Terceiro parágrafo do segundo ponto. O plano contra Daniel. Ó, eles deixaram o que eu acabei de dizer, ó, de procurar na conduta e passaram a prejudicar Daniel com base em suas convicções. Então, a conduta de Daniel era ilibada. Eles sabiam que não conseguiriam detoná-lo. Então, eles usam as convicções de Daniel. Ó. Os homens perversos propuseram ao rei que fosse proibido em todo o reino, no período de 30 dias, que se fizesse petições ou orações a qualquer divindade ou homem, a não ser o rei. Como eu disse, o rei Dario, ele foi pego na sua vaidade. Ele era amigo de Daniel. Mas quando os príncipes chegaram e falaram com ele e o persuadiram, ele nem lembrou. Se ele tivesse parado um pouquinho para pensar, não, vamos embora, volta amanhã, que eu vou decidir sobre isso. Se ele tivesse parado um pouquinho para pensar, pedir a opinião de Daniel, ele ia entender o seguinte: esse pessoal está querendo pegar Daniel. Esse pessoal está querendo destruir Daniel. Eu não vou assinar esse tipo de edito. Mas ele tomou uma decisão inconsequente. O perigo de tomarmos decisões inconsequentes é que nós sofreremos as consequências das decisões inconsequentes que nós tomamos. Ele toma uma decisão, aí depois quando ele percebe que Daniel, aquilo tudo era para pegar Daniel, ele se entristeceu, foi na cova para ver se Deus iria livrar Daniel, e a gente sabe que livrou. Ó, vivemos uma era, deixa eu marcar aqui, vivemos uma era de suposta tolerância. Todavia, enquanto todas as expressões são válidas e permitidas, o cristianismo cada vez mais é hostilizado por causa da sua defesa de valores absolutos. É
o que nós chamamos de a intolerância dos tolerantes. Nós chamamos isso aqui de ditadura de opinião. Ou seja, você pode falar e vai ter o meu apoio, enquanto que você fala não divergir daquilo que eu acredito. É uma ditadura de opinião. E nós vivemos essa ditadura de opinião todos os dias. Na pele, nós vivemos. E precisamos ter coragem de falar aquilo que precisa ser dito. Terceiro ponto da nossa lição: a lei dos homens e a lei de Deus. Primeiro parágrafo, contrariando a lei dos homens. E o nosso escritor nos propõe aqui, o servo de Deus sempre fora, o servo de Deus quem? Daniel, sempre fora obediente ao rei. Porém, ao perceber que a lei humana contrariava a lei divina, ele desobedeceria ao injusto mandamento, fazendo exatamente aquilo que o decreto proibia. Ou seja, Daniel não tinha medo de fazer aquilo que era proibido pelo rei, mas que era aceito por Deus. O que você vai escolher? Fazer o que o homem aprova ou o que Deus aprova? Em primeiro lugar, ele sabia que Dario tinha autoridade, mas tinha mais convicção de que esta autoridade provinha de Deus. Em segundo lugar, como homem temente a Deus e bom cidadão, o profeta Daniel era cumpridor das leis dos homens. Contudo, ele não cumpriria essas leis quando chocasse com as leis de Deus. E em terceiro lugar, Daniel sabia que o Senhor estava com ele. Mais importante do que a lei estabelecida pelo governo humano é a lei de Deus. Então Daniel sabia, o Senhor está comigo, né? Tem um salmo, aliás, que fala sobre isso. O Senhor está comigo. O que me poderá fazer o homem? Pastor Suimar, nosso presidente, sempre fala uma coisa. E ele disse essa frase, inclusive, ele sempre fala essa frase, inclusive em reuniões de obreiros. Ele fala assim, ó, eu sou amigo de todos vocês, pastores, mas eu sou mais amigo de Deus. Eu sou mais amigo de Deus. Enquanto vocês forem amigos de Deus, nós somos amigos. O dia que vocês deixarem de ser amigos de Deus, eu deixarei de ser amigo de vocês, que eu não vou deixar de ser amigo de Deus. Nós precisamos definir isso na nossa vida. Nós queremos ser mais amigos de homens ou amigos de Deus? Ou nós estamos querendo ser amigos dos inimigos de Deus? O salmista Davi fala sobre isso. Ele fala, os teus inimigos eu abomino. Os inimigos de Deus não podem se assentar na minha mesa. Segundo parágrafo do terceiro ponto. O poder da oração. A oração deve ser um hábito na vida de todo aquele que busca intimidade e resposta da parte do Senhor. A oração, ela tem o poder de mudar os decretos de Deus? Não tem. Eu até grifei isso aqui, ó. O nosso escritor diz, ó, como disse Martinho Lutero, a oração é o suor da alma. E a primeira oração que Deus não atende é a oração que nunca foi feita. A oração pode mudar os decretos de Deus? Não. Aquilo que Deus decretou, está estabelecido, vai ser aquilo que vai acontecer. Mas a oração, quando ela não muda os decretos de Deus, ela me transforma para cumprir a vontade de Deus. Porque a oração não deve ser uma ferramenta de petição. Ela deve ser um mecanismo de comunhão. Mais do que usar a oração para pedir, e nós usamos, não temos problema, não tem problema, não é pecado. Nós devemos usar a oração para desfrutar de comunhão com Deus. Quando nós comungamos com Deus, nós conhecemos a Deus, sabemos o que Ele quer, então nós oramos segundo a vontade de Deus. Então, repito, a oração não deve ser uma ferramenta de petição, mas um mecanismo de comunhão. Terceiro parágrafo do terceiro ponto, último ponto da nossa lição, Deus fecha a boca do leão. Então, o rei estava angustiado, passou a noite preocupado com o destino de Daniel, porque Daniel era seu amigo. Como eu disse, ele tomou uma decisão inconsequente, mas ele vai à cova no primeiro momento da manhã para buscar a Daniel vivo, né? E diante da provação e perseguição, o Senhor efetuou um verdadeiro milagre, guardando a vida de seu filho, guardando a vida de Daniel. São nos momentos de crises e de provas que nós mais sentimos o cuidado de Deus
para conosco. Daniel tinha convicção da sua fé, ele tinha convicção que Deus estava com ele, ele tinha convicção que era mais amigo de Deus, ele tinha certeza que iria obedecer à lei de Deus, não à lei dos homens, e o Senhor o livrou. A obediência de Daniel não impediu de ir para a cova, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Eu quero que você entenda que a sua obediência, a minha, a nossa obediência, não impede as provações, não impede as lutas e as perseguições, mas guarda a nossa vida no Senhor, porque o Senhor está pronto a atender um filho obediente. Deus não tem filhos preferidos, mas o filho obediente alcança o favor de Deus. Deus te abençoe. Grande abraço e até a próxima aula em nome de Jesus.